Está no ar, Rola Conversar? O podcast do Combinar Rola, com o Doutor Maravilha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Borges, médico infectologista, gay e criador do canal Doutor Maravilha, que fala sobre a saúde dos homossexuais e das pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS. Esse é o segundo episódio do podcast Rola Conversar? Mais um conteúdo exclusivo do portal Combinar Rola, que traz muita informação para vocês sobre a prevenção do HIV. Uma vez por mês, a gente vai discutir temas atuais de HIV, AIDS e muito mais. Ei, Psyu, rola conversar? No episódio anterior, a gente falou sobre prevenção combinada durante a pandemia do coronavírus, da Covid-19. Ainda não ouviu? Então depois que terminar esse episódio, corre lá para ouvir o primeiro, que tá bem legal. Agora, no episódio de hoje, a gente vai explicar um pouco mais sobre dúvidas recorrentes lá no meu consultório e nas redes sociais. Até porque depois do episódio anterior, muita gente ficou perguntando: mas será que essa PrEP é segura mesmo? Não tem risco de contrair o HIV mesmo não? E essa prevenção combinada dá certo? Olha, é bom ter dúvida mesmo, se questionar, correr atrás dessa informação. O que não pode é deixar de fazer as coisas por medo. Sim, esse medo que faz a gente deixar de sonhar, de se divertir, de se apaixonar e de ser quem a gente é. Por sinal, tá todo mundo com tanto medo e de tanta coisa atualmente, de falta de segurança, de compreensão, de amor, dos amigos, e nem precisa falar da Covid-19 que tá assustando todo mundo, né? A última coisa que a gente tem que ter agora é medo de se informar. Por isso o tema do episódio de hoje é: rola perder o medo da PrEP? Ei, Psyu, rola conversar? A PrEP, a profilaxia pré-exposição para HIV, constitui em uma das estratégias de prevenção combinada para a infecção pelo HIV. A pessoa vai tomar geralmente um comprimido ao dia para evitar que, mesmo em relações sem preservativo, tanto faz sexo oral, anal ou vaginal, ela não se infecte com HIV. A PrEP, hoje em dia, a gente já tem o medicamento de referência, já tem o medicamento similar e o genérico, que é uma opção bem mais acessível e com a mesma eficácia de referência. Inclusive, a PrEP já pode ser encontrada em farmácias físicas ou através do teleentrega para todo o Brasil. No Brasil, de acordo com o SUS, a PrEP pública tem 4 grupos prioritários que devem ser beneficiados. O primeiro grupo são HSH, homens que fazem sexo com homens, que tiveram alguma IST, infecção sexualmente transmissível, nos últimos meses, ou usam a PEP, profilaxia pós-exposição, que é aquela medida que você usa de caráter emergencial de maneira repetida. O outro grupo são os casais sorodiferentes, né? Uma pessoa vive com HIV e a outra não. Outro grupo, trabalhadores e trabalhadoras do sexo. E o último grupo, mulheres transexuais e travestis. Então, de acordo com uma política pública, a PrEP gratuita vai ser para as pessoas que se encaixam nesses 4 grupos. Mas se você acha que você tem indicação da PrEP, se você não está satisfeito apenas com o uso do preservativo, do gel e das testagens, você também pode ser avaliado por um profissional, por um médico, e também iniciar a PrEP no sistema privado. Isso vai precisar de uma avaliação médica, afinal é uma medicação, tem algumas poucas contraindicações e durante a avaliação o médico vai avaliar se aquele é o melhor caminho ou não para você. A pandemia do HIV, né, principalmente agora que a gente vem falando de pandemias, é uma pandemia que já nos acompanha há mais de 40 anos, né? Com o tempo a gente perdeu aquilo de grupo de risco, né? Não é uma infecção que afeta só homens gays, todos nós estamos no mesmo barco, alguns com mais, alguns com menos vulnerabilidades. Então é uma pandemia que hoje em dia afeta jovens, pessoas mais velhas, heterossexuais e até mulheres casadas. É normal que quando a gente fala de estratégias de prevenção, principalmente de medicações novas, as pessoas tenham alguma insegurança. No caso da PrEP,
é importante entender que esses medicamentos já são bem estudados, né? A gente já tem mais de 5 anos que a PrEP já está disponível, os estudos no mercado, e a eficácia é muito alta. Então, alguns efeitos colaterais, por exemplo, que você pode estar tendo no começo da utilização, como dor de cabeça, diarreia e gases, geralmente eles melhoram no máximo com 1 a 2 semanas de tratamento. A PrEP é realmente eficaz. Por exemplo, nas relações anais, já que o medicamento tem mais facilidade para se concentrar até na mucosa anal que na mucosa vaginal, as taxas de proteção podem chegar a 98% a 99%, de acordo com alguns estudos. Para vaginal é um pouco menor, em torno de 93%, mas mesmo assim são bem altas. Lembrando que para você ficar protegido para o sexo anal, você tem que usar a PrEP durante 7 dias e para o sexo vaginal durante 21 dias, exatamente por esse motivo da medicação se concentrar de maneira mais eficaz na mucosa retal. Os efeitos mais graves que podem ser relacionados ao uso da PrEP, né, da tenofovir e antricitabina, são algumas alterações renais, hepáticas, no hemograma e perda de massa óssea. Só que isso vai variar de indivíduo para indivíduo e é por isso que todo usuário de PrEP deve fazer os exames de segurança da PrEP, que são os exames de hemograma, função hepática, função renal e avaliar os fatores de risco para osteoporose. Se você controlar esses fatores, raramente você vai ter algum efeito colateral grave e caso ocorra alguma alteração, o seu médico vai poder intervir a tempo. Interessante, né? Então a PrEP, ela tem mudado esse paradigma da infecção do HIV/AIDS no mundo. Inclusive, as cidades que estão conseguindo frear a epidemia, enquanto a maior parte do mundo as infecções por HIV aumentam, principalmente na parcela mais jovem, cidades como São Francisco, Londres e Sydney estão conseguindo frear a epidemia, inclusive São Paulo agora também com bons resultados. Se, por exemplo, você não utiliza PrEP e teve uma relação que o preservativo rompeu ou saiu no final ou no calor do momento você não utilizou, você tem a utilização de usar a prima da PrEP, que é a PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição. Ela deve ser utilizada quando você não utilizou o preservativo e você teve uma exposição sexual. Aí você tem de 2 a 72 horas para procurar um centro de referência em HIV/AIDS e também um pronto-socorro, uma urgência, para iniciar o uso dessa medicação. Você vai tomar em média em torno de 2 a 3 comprimidos por dia durante 28 dias para evitar que você seja infectado com HIV. Lembrando que a PEP, nesse caso, funciona apenas para o HIV. Hoje em dia, a gente fala muito sobre condições vulnerabilizantes, né? A gente sabe que as pandemias atingem de maneiras diferentes determinados grupos. A população LGBTQIA+, por exemplo, a gente sabe que ela é menos inserida nos serviços de saúde devido à LGBTfobia estrutural que permeia esses serviços. E então, às vezes, muitas dessas pessoas se infectam até pela falta de acesso à informação e também pela falta de acesso às maneiras de prevenção. Hoje em dia existem poucos profissionais capacitados em trabalhar com saúde LGBT e também no atendimento de prevenção combinada, ofertar PrEP e PEP, e isso ainda faz com que muitas pessoas se infectem quando a gente já tem tecnologia suficiente para que isso não acontecesse. Então, hoje a gente precisa entender que quando a gente fala de saúde sexual e de prevenção, esse cuidado tem que ser centrado no indivíduo, né? Não só no sexo em si, na genitália. A gente tem que entender todas as vulnerabilidades, todo o contexto que o indivíduo está inserido e, através disso, a gente poder trabalhar junto no melhor caminho. Mas então, como será que a PrEP funciona? A PrEP, ela funciona através desse mecanismo de evitar com que o vírus se instale no seu corpo. Por exemplo, quando você tem uma relação, você vai ser exposto ao vírus geralmente através do contato com esperma, com fluido vaginal e com sangue. E quando você tem uma ferida nas mucosas, né, a gente sabe que grande parte das relações
tem microtraumas, microsangramentos, mesmo que você não perceba, o vírus vai ainda ter mais facilidade de entrar por essas portas de entrada que aparecem nos seus órgãos genitais. Então, quando você está utilizando a medicação, você vai ter uma concentração de medicamento, né, na região da vagina, na região da mucosa anal, e aí com isso o vírus, quando ele tentar entrar no organismo, ele já vai encontrar a medicação vai evitar que ele se replique, se reproduza, e assim ele não vai conseguir se instalar no seu organismo. É interessante lembrar que a PrEP, ela atinge o funcionamento máximo quando ela é combinada com outras maneiras de prevenção. Hoje em dia a gente fala, através do Ministério da Saúde, da mandala da prevenção combinada. Você utiliza PrEP ou PEP, preservativo, lubrificante, testagens frequentes, tratamento para ISTs, imunizações. Então, combinando todas essas maneiras, com certeza você vai estar mais protegido. A PrEP, a tenofovir intricitabina, ela protege apenas contra o HIV, mas muito eficazmente. A gente sabe que geralmente as ISTs, elas podem caminhar muito juntas, né? Uma lesão de sífilis, por exemplo, pode aumentar entre 10 a 15 vezes a chance de transmissão para o HIV. Então, é importante que você, quando está utilizando a PrEP, você também não deixe de fazer exames para outras ISTs, tratá-las caso você se infecte e fazer esse acompanhamento conjunto. A PrEP funciona sim, mas ela não deve ser utilizada sozinha. Então, principalmente para as pessoas que querem ter o autogerenciamento de risco, eu sempre falo, em questões de saúde sexual, a gente tem que entender que a maior responsabilidade é nossa. A gente não pode ficar esperando que o nosso parceiro, as nossas parceiras, tomem os cuidados pela gente. Então o ideal é que você tenha um profissional de confiança, que ele te prescreva PrEP e que também você faça um uso consistente das outras maneiras de prevenção. Hoje em dia, a prevenção combinada, ela é a melhor maneira de conter o avanço do HIV e das outras ISTs. Se só o preservativo resolvesse, né, isso já teria sido resolvido desde a década de 90, 80. Mas a gente sabe que cada pessoa tem as suas peculiaridades, as suas vulnerabilidades, e só o preservativo às vezes não é eficaz para deter o avanço da epidemia do HIV. Hoje em dia, a gente vê a PrEP, o preservativo, o gel como estratégias de estimular o autogerenciamento de risco. O que é isso? A pessoa vai estabelecer em cada tipo de relacionamento e de relação uma balança, né, entre os riscos que ela está se submetendo e o que ela busca naquela relação, em questão de desejo, de prazer. Então, fazendo esse autogerenciamento de risco, ela vai lançar a mão das melhores maneiras de prevenção. Então, talvez PrEP funcione para mim, mas não funcione para você. Talvez preservativo vaginal seja uma melhor opção para você. Para mim, seja o preservativo peniano. Então, não tem essa receitinha de bolo de que uma coisa funciona para todo mundo. O ideal é que cada pessoa tenha esse grau de autoconhecimento para fazer o autogerenciamento de risco e utilizar a prevenção combinada. O mais importante é não ter medo de se prevenir contra o HIV. Enfim, não ter medo de ser feliz. Hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Mas antes, só lembrar vocês de curtirem a página Combinar Rola no Facebook, que é o facebook.com/combinarrola. O rola é com R maiúsculo. Siga também a página no Instagram, instagram.com/combinarrola. E no Twitter, twitter.com/combinarrola. E aproveita para me seguir, claro. Entra lá no YouTube e se inscreve no meu canal, youtube.com/doutor por extenso maravilha. E no Facebook também, facebook.com/doutor maravilha e no Instagram, @doutor maravilha. Foi ótima a conversa de hoje. No mês que vem eu volto com mais dicas e informação para vocês. Um beijo e até mais. Você acabou de ouvir Rola Conversar? O podcast do Combinar Rola, com o Dr. Maravilha. Te espero no próximo episódio.